Sejam bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora para saber mais sobre a cidade e a escola. Organizado pelo Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, 40 × 25 dá nome a um ciclo de debates que pretende comemorar os 40 anos da Revolução. O primeiro encontro debateu o papel das mulheres na Revolução, uma história contada por Maria Manuela Cruzeiro, Silvia Portugal e Ana Mateus. O debate que vamos ter hoje aqui no TAGV insere-se num ciclo organizado pelo Centro de Documentação 25 de Abril, com o apoio do SES, Centro de Estudos Sociais, e do TAGV, que se integra num conjunto de eventos associados à evocação dos 40 anos do 25 de Abril. Este ano o modelo integra 3 temas que têm a ver com a experiência do período revolucionário, mas ao mesmo tempo também têm a ver com o período que seguiu, e nesse contexto tendo isso em consideração, estamos a tentar encontrar pessoas que também tenham olhares diferentes sobre o tema que nós propomos discutir. Nós estávamos a falar de um país extremamente pobre, onde as mulheres eram, na sua maioria, analfabetas, e num contexto desse, esta ideia de movimentos sociais e de organização política em movimentos feministas, de facto não existia, ou seja, os grupos feministas existiam, as mulheres que lutavam pelos direitos das mulheres, mas eles eram grupos muito restritos a um espaço urbano, de mulheres qualificadas, de mulheres de classe alta, e que eram, de facto, grupos extremamente reduzidos, porque o nosso país era um país essencialmente pobre, de mulheres analfabetas. A questão da educação das mulheres é crucial na mudança da vida das mulheres, é crucial na mudança da vida do país, não é? Porque estes indicadores de 40% de mulheres analfabetas em 1960, 70% da população universitária no século XXI feminina, não é? É uma mudança radical. A questão da presença no mercado de trabalho é o outro indicador avassalador, não é? Nós temos das maiores taxas de atividade feminina da Europa. Isto quer dizer que, de facto, as mulheres saíram da esfera doméstica, participam hoje do espaço público de uma maneira completamente diversa daquilo que era anteriormente. Foi uma grande confusão, 25 de Abril, e não se fala nisso. É um bocadinho o que se passa. Ou então existem também aquelas posições que é cuidado com o 25 de Abril, o que se passou, nós não queremos de modo algum que se volte a passar de novo, e não há uma reflexão mais aprofundada. Não há revoluções perfeitas, nem há revoluções concluídas. A revolução é sonhada, mais do que tudo, e depois a que se consegue é uma sombra daquela que se sonhou. O que acontece é que com este refluxo, que já não é um refluxo, isto já é uma contra-revolução em marcha, e em que as conquistas de Abril, que muitas ainda eram só promessas e havia que desenvolver, porque conquistas seguras, como também se concluiu aqui, há poucas, e mesmo aquelas que se pensam seguras em poucos meses podem retroceder para níveis inimagináveis, e portanto nestes processos de refluxo histórico também é sabido que os mais frágeis são os que são imediatamente mais atacados, e neste caso as mulheres são de facto vítimas duplas, triplas do que está a acontecer ao nível do mundo do trabalho em Portugal, não só aí, mas também até ao nível das próprias relações humanas, dos próprios comportamentos. Nunca se viu em Portugal nos últimos anos, porque estávamos com um ranking muito razoável ao nível internacional, nunca se viu um aumento tão drástico da violência doméstica. Isto, não me venham dizer que não tem a ver com a crise, tem diretamente a ver com a crise. Todo esse Abril que está por cumprir tem a ver ainda com o espaço familiar e com o espaço doméstico. Aqui há um indicador que é extremamente perturbador, que é o número médio de filhos por mulher. Nós temos a fecundidade mais baixa da Europa, ou seja, a fecundidade mais baixa do mundo, se quiser.
SES. E isto é um sinal que as mulheres estão a dar desde a década de 90, que é difícil viver a vida que se vive, ou seja, é difícil viver um cotidiano em que se trabalha a tempo inteiro, das 9 às 7 ou às 8, porque o horário de trabalho está a aumentar, não é? Portanto, é estranho como é que se aumenta o horário de trabalho e depois quer que se tenha mais filhos num país onde as mulheres trabalham a tempo inteiro, não é? E, portanto, esta realidade para as mulheres é cada vez mais difícil. É um problema mais amplo, não é só um problema de esta geração não faz nada, quer dizer, esta geração está a ser educada dentro das universidades do ensino secundário. Que temas é que se trazem a debate nas aulas? E não é só as aulas, são as condições económicas, políticas. O que eu penso é que, efetivamente, se instalou uma máquina de propaganda absolutamente devastadora e que transforma tudo em que toca. Eu acho que já não estamos em ponto de analisar os indicadores económicos, sociais, tal. Nós estamos já com uma sociedade à beira do aniquilamento, de desaparecer, de se fazer o harakiri. Eu acho que é um problema que é sempre um daqueles problemas que toda a gente se coloca, que é como mobilizar as pessoas. A Iclio, uma empresa de Coimbra que está a crescer na incubadora do Instituto Pedro Nunes, desenvolveu a aplicação Just in Time Tourist. Londres, Barcelona e Paris foram as primeiras cidades a ter disponível esta aplicação, um áudio-guia adaptável ao tempo e transporte disponível para passear. Just in Time Tourist é uma aplicação que a Iclio pretende desenvolver para todas as capitais europeias. A Iclio foi fundada em 2009, é uma empresa fundada por historiadores, o I de Inovação, Interdisciplinaridade e Clio, a Musa da História. Relacionando aquilo que são os digital media com a história, o Just in Time Tourist resulta exatamente desta ambição inicial de fazer algo diferenciador no mercado da história, da cultura, do património. É uma aplicação que está disponível na loja de aplicações quer da Google, quer da Apple, quer da Amazon. São conteúdos da autoria da Iclio, portanto originais e adaptados a serem ouvidos ou serem lidos nas plataformas móveis. Please head towards the Notre Dame Cathedral. Nós abrimos o Just in Time Tourist, a aplicação começa por nos perguntar quanto tempo temos disponível para aquela cidade, se temos que regressar ou não ao ponto de partida, e depois temos outras variáveis que podem tornar mais complexa essa opção. Por exemplo, se queremos andar a pé, se queremos evitar interiores, se queremos evitar aquilo que já visitámos em visitas anteriores. Um primeiro percurso em Paris, em que eu digo que tenho 6 horas, obviamente que ele me vai sugerir a Torre Eiffel. Mas eu já estive em Paris, já conheço a Torre Eiffel, posso tirar a Torre Eiffel e posso incluir outro museu, ou um jardim, ou outro local que está disponível dentro da aplicação e posso, portanto, adaptar aquilo que é a sugestão inicial. Quem procura as nossas aplicações, quem está a pagar para ter conteúdos feitos à medida e conteúdos de excelência, tem que ter algo diferenciador. Algum pormenor, algum detalhe, a própria forma como o guia é escrito e a experiência que ele procura produzir. Portanto, há os pontos de interesse, depois temos uma coisa que é única também no Just in Time Tourist, que é aquilo que nós chamamos os geo-snippets, ou seja, quando eu estou a caminhar por Paris, ou por Londres, ou por Nova Iorque, há elementos da cidade que não são suficientemente relevantes para eu enviar um turista ao São Encalço, mas se ele passar por estes sítios, a aplicação vai alertá-lo. A aplicação, do ponto de vista tecnológico, funciona 100% offline, portanto o utilizador descarrega a sua aplicação e anda pelas cidades sem estar preocupado de um potencial custo acrescido com o roaming. É óbvio que tem um senão, quando descarregamos a aplicação, é um conjunto elevado de megabytes, mas isso vai se refletir numa poupança em custo de utilização. Temos o guia do Sherlock Holmes, portanto uma aplicação que
que me leva a visitar Londres do Sherlock Holmes. Temos uma aplicação do Jack the Ripper, que me leva a visitar os locais de assassinatos e as histórias que estão por trás do Jack the Ripper, conteúdos todos da Eclio. Não é um Booking, não é um TripAdvisor, é um guia cujo enfoque é a cultura, o património. Portanto, em primeiro lugar, interessam-nos cidades que tenham histórias para contar. Em segundo lugar, cidades que recebam turistas ou visitantes dos principais países que compram aplicações móveis. Portanto, não é uma lista simples do top 100 das cidades mais visitadas em todo o mundo. Porto e Lisboa estão bem colocadas, mas não estão ainda no nosso top 20. Mas no que diz respeito à produção concreta de guias para Lisboa para o Porto, estamos agora em fase de produção do guia de Lisboa, que será lançado em breve, e depois o guia do Porto, promovidos pela União Europeia. Não é um guia turístico, mas é um guia da cidade. Nós dizemos sempre na brincadeira que queremos ser o American Express do mobile. E, portanto, queremos ser a marca de referência das pessoas que quando viajam, quando querem um guia cultural, um guia de excelência, quando têm o seu iPad, ou o seu iPhone, ou o seu Android, dizem, tenho que comprar um guia JIT. E, portanto, esse é o nosso objetivo. Este es el último punto del recorrido. Esperamos que le haya gustado. Através da licenciatura em Língua Gestual Portuguesa, a Escola Superior de Educação de Coimbra recebeu um encontro sobre signwriting com a especialista Marianne Stumpf. As implicações e possibilidades no futuro dos surdos foram debatidas neste encontro entre alunos e docentes do curso de Língua Gestual Portuguesa. Estes eventos, apesar de se dirigirem a toda a comunidade e a quem quiser, portanto, entrar, são livres, são sobretudo feitos a pensar na licenciatura de Língua Gestual Portuguesa, quer no ramo interpretação, quer no ramo lecionação. O curso de Língua Gestual Portuguesa aqui da ESEC oferece uma disciplina que se chama Codificação e Representação Gráfica em Língua Gestual Portuguesa, mas que o conteúdo é essencialmente signwriting. O sistema signwriting é um sistema que surgiu nos Estados Unidos da América. Foi uma pessoa que teve a ideia de criar este sistema e esta pessoa era dançarina, era bailarina, então fazia a escrita dos movimentos de dança. E houve um grupo de pessoas da Dinamarca que queria criar um sistema de escrita para as línguas gestuais. Então, contactaram com essa pessoa, falaram com ela e ela, como já tinha a prática de escrita de sistemas de dança, foi ela que desenvolveu esse sistema na América e foi um sistema que se espalhou por todo o mundo e, portanto, o sistema é internacional e cada país o adapta à sua língua gestual. Imaginemos, a língua portuguesa, falada, escrita, oral, não é idêntica também à escrita, portanto há algumas diferenças, a forma de se escrever, o sistema é diferente também, portanto a oralidade que as pessoas ouvintes têm e comunicam umas com as outras, tem a sua própria forma de escrita e portanto a língua gestual também tem uma forma de escrita, os gestos em si, as pessoas quando comunicam entre si, os surdos, comunicam de forma livre e portanto quando escrevem, portanto, é uma estrutura cognitiva que é feita de forma automática, que tem a sua ordem e a sua estrutura. É importante que eu venha partilhar a minha experiência que tenho no Brasil e esta é uma área muito importante a nível da educação da língua gestual, porque primeiro, de facto, a língua gestual enquanto produção manual, mas a língua gestual enquanto forma de escrita é também muito importante. O
O ciclo de debates em turismo, uma iniciativa da Escola Superior de Educação e Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, promoveu a 4ª edição das Conversas à Mesa. Ana Barbosa, Jaime Ramos e Fernando Pinto foram os convidados desta edição, que juntou à mesa profissionais e alunos da pós-graduação em Gestão Turística e Hoteleira. Eu penso que é uma das tendências fundamentais do mundo contemporâneo. Por um lado, encaixa com esta vontade que hoje as pessoas têm de se trabalhar para a sua própria forma física e para a sua saúde. E, por outro lado, é uma forma muito especial e muito agradável e muito desafiante de descobrir a natureza e, no caso de Portugal, natureza e património. O turismo ao ar livre, neste momento, assim como o turismo em geral, acho que é um ponto estratégico da economia do país, não é? Quer dizer, pode ser um dos motores da economia. Atualmente o que eu sinto é que o incoming, o receber turistas de fora, é cada vez mais importante, não é? As empresas de turismo ativo que estão a trabalhar bem, trabalham com o público estrangeiro e vão às feiras internacionais, procuram os seus clientes lá fora para trabalhar cá. Somos uma fundação de solidariedade social, somos uma fundação ADFP de assistência, de desenvolvimento e de formação profissional, e o Parque Biológico da Serra da Lousã, que é o nosso projeto na área do turismo ao ar livre, tem a ver exatamente com essa vertente de criarmos emprego e postos de trabalho para pessoas com necessidades especiais, sejam doentes mentais, sejam deficientes, sejam desempregados de longa duração. Habitávamos no Casal de São Simão, habitámos 4 anos nessa aldeia do Xisto e tudo, quer dizer, nós nascemos um bocadinho com o projeto Aldeias do Xisto. Vamos começar a atribuir o selo de qualidade às empresas de turismo de ar livre e turismo cultural que atinjam os limiares que nós consideramos fundamentais para o referencial de qualidade destas empresas e, portanto, estamos a trabalhar na qualificação da oferta, mas fundamentalmente aquilo que nós fazemos como associação empresarial que somos é o apoio aos nossos associados. Apoio aos associados em informação, em esperança também, não é? Porque isto é um setor com futuro e é importante que as pessoas percebam que vale a pena continuarem, que vale a pena não desistirem. No mercado como este do turismo é preciso sempre haver inovação, por isso é preciso que as ideias todas sejam conhecidas para que as pessoas no fundo façam como na biologia, uma seleção das melhores espécies, sejam essas que vão em frente. E por isso nós somos um parque temático que, agarrando na biologia e na vida selvagem, somos diferentes dos outros zoos e dos outros parques temáticos à volta da biologia que existem no país, porque nós temos uma vocação para mostrar a vida selvagem de Portugal. Seis pastelarias da Baixa de Coimbra uniram-se para promover a doçaria da cidade, através da iniciativa Os Caminhos da Baixa, o Património Doceiro de Coimbra. 6 doces pretendem criar um caminho que estabeleça a ligação entre a Universidade, a Alta e a Rua da Sofia, que são Património Mundial da Unesco. O objetivo da iniciativa Os Caminhos da Baixa, o Património Doceiro de Coimbra, é criar um caminho que faça a ligação entre a Universidade e a Alta da cidade e a Rua da Sofia, que é Património Mundial. No fundo, isto foi um bocadinho o despertar da cidade que nós quisemos fazer através do património doceiro, que em Coimbra é tão importante, uma vez que isto é rodeado de mosteiros e conventos e que tem tradições como poucos sítios no país têm, porque tinham muitos esses conventos onde as freiras tinham muitos ovos, muita amêndoa, muitos doces, e no fundo foi associar isso ao património da humanidade, criar um roteiro, criar um caminho sobre os doces. O público-alvo são todas as pessoas que gostam de passear, que gostam de caminhar, que gostam de usufruir de espaços bonitos, como temos
na Baixa da cidade de Coimbra, e como temos também no caminho que vem desde a Alta até à Rua da Sofia, e também que ao mesmo tempo vão degustando aquilo que são os nossos doces mais característicos da cidade de Coimbra. Eu quero convidar toda a gente para que venha conhecer este património. É uma iniciativa muito engraçada porque desce por estas ruas, estes labirintos que existem em Coimbra, e por isso podem passar e vão parando em cada uma destas pastelarias para conhecer estes doces fantásticos e riquíssimos do nosso património. O Conservatório de Música de Coimbra abre a temporada da primavera com o concerto de Márcia, já amanhã. Segue-se a homenagem a Fernando Lopes Graça, com os músicos Bruno Monteiro e João Paulo Santos. E a programação de março termina com o Dia Mundial do Teatro, com a Hamlet em pessoa. Uma viagem musical e poética que reúne o ator André Gago e o músico Carlos Barreto. Paula Gaudêncio, presidente da Associação de Amigos do Conservatório, conta-nos como vai ser o resto da temporada. Vamos agora iniciar a quinta temporada das Quintas. Portanto, temos um total já de 45 eventos, com aproximadamente 8.500 espectadores, o que penso que revela bem o interesse do público por esta iniciativa. As expectativas são altas, porque também que seja um programa abrangente. Começamos as quintas com a Márcia. No Dia Mundial do Teatro temos uma conversa encenada com o André Gago, acompanhado com o Carlos Barreto no contrabaixo. Depois, começamos abril a comemorar abril com o espetáculo do grupo Couple Coffee, que vem apresentar o espetáculo com as tamanquinhas do Zeca. Vamos novamente ter o Fado ao Centro. Depois temos um programa com um grupo emergente, a Presença das Formigas, que vai fazer o espetáculo de 24 de abril. Temos depois jazz. Depois temos o Pedro Joia, um guitarrista também bem conhecido. E terminamos a temporada no dia 29 de maio com Jacinta, acompanhada do Coimbra Jazz Ensemble, que é formado por alguns professores do Conservatório. Old pirates, yes, they ride, sold I to the merchant ships. Nós, quando programamos as quintas, temos muito a preocupação não só de ter nomes conhecidos, que são fundamentais para a adesão do público, mas também ter alguns nomes emergentes, fazermos a ligação à escola. Portanto, tentamos fazer na temporada uma temporada abrangente.
triumphantly. Nós programamos para a primavera e para o outono. Nós dizemos sempre que em Coimbra que não há muita coisa, mas já não vai sendo verdade. A oferta também gera a procura. E é isso também que nos tem feito continuar. Redemption songs. Obrigada por ter acompanhado esta emissão. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá!